Olá, tudo bem? Na aula de hoje estudaremos plano cartesiano. De onde surgiu este plano cartesiano? René Descartes realizou diversos trabalhos na área da filosofia, ciências e matemática. Ele foi um filósofo e matemático francês. Nasceu no dia 31 de março de 1596 e faleceu em 1650. Ele relacionou a álgebra com a geometria, fazendo surgir a geometria analítica e um sistema de coordenadas que atualmente conhecemos como plano cartesiano. Aqui nós temos algumas frases importantes de Descartes. Não é suficiente ter uma boa mente. O principal é usá-la bem. Penso, logo existo. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. E é claro, René tinha razão. Vamos ao plano cartesiano, então? O plano cartesiano é um plano formado por um eixo horizontal perpendicular a um eixo vertical. Então, nós temos aqui duas retas para representar este plano. Elas são perpendiculares, isto é, elas formam entre si 4 ângulos retos. O eixo horizontal também é conhecido como eixo X ou eixo das abscissas. O eixo vertical é o eixo das ordenadas, também conhecido como eixo Y. Onde encontramos o plano cartesiano? Ele pode ser encontrado em aplicações financeiras, no estudo da geografia, através de fusos horários. Nós também temos na hora da escolha de um assento num avião ou num ônibus, assento num estádio de futebol, cinema, teatro, no mapa do GPS, em plantas de arquitetura, na medicina e no famoso jogo de batalha naval. Vamos estudar então este plano. Essas duas linhas, tanto a horizontal como a vertical, elas vão dividir todo o plano em 4 partes. Cada parte será chamada de quadrante. Foi determinado o seguinte: o primeiro quadrante é este aqui, e para a contagem, na ordem crescente, usaremos o sentido anti-horário, ou seja, este outro quadrante é o segundo, seguindo o sentido anti-horário, terceiro quadrante e, por último, o quarto quadrante. Para determinar a localização dos pontos em cada quadrante, faremos o seguinte: no eixo horizontal, marcaremos os números positivos para a direita do zero, que é o encontro entre os eixos horizontal e vertical, e para o lado esquerdo, marcaremos os números negativos. É claro que é mais fácil deixar apenas os números inteiros indicados, mas sabemos que entre eles nós temos os números racionais, os números decimais e assim por diante. O mesmo acontece no eixo vertical, começando pelo zero, acima do eixo X os valores positivos e abaixo do eixo X nós temos os valores negativos. Como então determinar a localização de cada ponto? Nós usaremos as coordenadas. Coordenadas são os números x e y que representam exatamente onde o ponto está. Lembrando que o x é sempre a representação no eixo horizontal e o y a representação no eixo vertical. Mudando-se a ordem, muda-se a localização do ponto. Veremos então como marcar estes pontos no plano cartesiano. Então, temos aqui um exemplo, ponto A. O ponto A é representado pelas coordenadas 3 e 4, ou seja, o 3 é minha abscissa e o 4 é a minha ordenada, que é o mesmo dizer que o meu 3 é o x e o meu 4 é o y. Como marcar então este ponto? Eu vou até o 3 no meu x e vou marcar uma linha perpendicular ao eixo x na posição 3. O mesmo farei no 4 em relação ao y, também uma linha perpendicular ao eixo y. Então, meu A aparecerá aqui. Então, este aqui é o ponto A de coordenadas 3, 4. Agora, outro ponto B, menos 5
2. Então, no x, eu traçarei uma perpendicular no menos 5 e no y, eu traçarei uma perpendicular no 2. Então, menos 5, 2, meu ponto B será aqui. Mais um exemplo. C, menos 3, menos 4. Então, no meu x, traço uma perpendicular até encontrar a outra perpendicular no meu menos 4 no eixo y. Então, aonde vai ficar o meu ponto C? Aqui. Agora, o ponto D. O ponto D tem as coordenadas 5, menos 1. Marcaremos, então, 5 no x, menos 1 no y. Traçando as perpendiculares, o ponto D ficará aqui. Ponto E, 6, 0. Então, marcaremos no eixo x, 6. No eixo y, a perpendicular ao eixo y no 0 é exatamente o eixo x. Então, meu ponto ficará aqui. Ponto F, 0, 1. Então, o meu x é o 0, então a perpendicular sairá daqui, e o meu y é o 1. Então, meu ponto ficará exatamente em cima do eixo. Então, aqui é o meu ponto F. Próximo. O ponto G, menos 6, 0. Marcaremos o x, menos 6, e o y, 0. Então, a perpendicular no 0, ela fica exatamente em cima do eixo x. Então, aqui será o meu ponto G. E, por último, o meu ponto H, 0, menos 2. Então, marcarei o x no 0 e o y no menos 2. Então, a perpendicular saindo do eixo x no 0, meu ponto ficará aqui no menos 2. Então, meu ponto H. Veremos agora uma relação entre matemática e arte. Nesta malha quadriculada, represento o eixo horizontal, que vai do 10 até o menos 10, e o eixo vertical, também indo do 10 até o menos 10. Faremos algumas ligações entre pontos, sempre em linha reta, formando segmentos de reta, para ver como a arte se apresenta. Neste primeiro passo, nós faremos a ligação do ponto 10, 0 até o ponto 0, 1. Então, nós temos aqui o ponto 10, 0 e o ponto 0, 1. Traçamos o segmento de reta. O próximo passo é traçar o segmento de reta que vai do ponto 9, 0 até o 0, 2. Aqui o 9, 0 e aqui o 0, 2. Próximo passo, ligando o ponto 8, 0 até o ponto 0, 3. Então, aqui 8, 0 e aqui 0, 3. Traçamos o segmento. Agora, 7, 0, ligando até 0, 4. Aqui 7, 0 e aqui 0, 4. Na sequência, 6, 0 até 0, 5. 6, 0 aqui, 0, 5 aqui. Então, temos o segmento. Próximo, 5, 0 até 0, 6. Então, 5, 0 até 0, 6. Próximo passo, 4, 0 até 0, 7. Aqui, 4, 0, 0, 7. Está terminando. 3, 0 até 0, 8. Então, 3, 0, 0, 8. De 2, 0 até 0, 9. Então, de 2, 0 até 0, 9. E, por último, do ponto 1, 0 até o 0, 10. Então, aqui, 1, 0, 0, 10. Neste primeiro quadrante, aparentemente temos uma curva, mas ela foi toda formada através de segmentos de reta. Fazendo isso no segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante, teremos a seguinte figura. Fica aqui uma dica para você poder criar no plano cartesiano. Espero que tenha gostado da aula e que tenha entendido. Até a próxima!